Olá, quinto ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Primeira questão, temos assim. A Prefeitura da cidade do Recife decidiu plantar mudas de árvores em um parque da cidade. Para decidir quais espécies de árvores seriam utilizadas, foi realizada uma votação entre os frequentadores do parque em questão. Sobre essa pesquisa, sabe-se que, na pesquisa, cada entrevistado poderia escolher entre duas espécies, pau-brasil ou ipê. Cada entrevistado poderia escolher uma dessas duas espécies ou mesmo as duas espécies em sua resposta. Cada frequentador do parque respondeu a pergunta uma única vez. A espécie pau-brasil apareceu em exatamente 49 respostas. A espécie ipê figurou em exatamente 85 respostas. Exatamente 60 frequentadores do parque optaram por uma única das duas espécies sugeridas. Então, o número total de frequentadores do parque envolvidos na pesquisa é igual a... Então, vejam só, quando a questão diz que a espécie pau-brasil apareceu em exatamente 49 respostas e a espécie ipê figurou em exatamente 85 respostas, aqui pode ter frequentadores que optaram pelas duas, tá certo? E quando ele diz aqui, ó, exatamente 60 frequentadores do parque optaram por uma única das duas espécies sugeridas. Então, aqui a primeira coisa que vocês deveriam fazer é somar, tá certo? Primeiro vamos descobrir quantos optaram pelas duas, tanto pau-brasil quanto ipê. Então, aí teríamos que somar, tá certo? Essas quantidades aqui, no caso, 85 mais 49, que dá igual a 134. Desses 134, tá certo? Tiramos 60, porque 134 eu estou juntando tanto a espécie pau-brasil quanto ipê, sendo que 60 frequentadores do parque optaram por uma única das duas opções. Então, eu tenho que tirar aqui de 60. Então, 134 menos 60 é igual a 74. 74 eu vou dividir por 2, porque são duas espécies, pau-brasil e ipê. Então, é igual a 37. Então, 37 é o número de frequentadores que optaram pelas duas espécies, no caso, pau-brasil e ipê, tá certo? Então, para saber quantos optaram exatamente pelo pau-brasil e exatamente por ipê, então, só vai fazer agora a subtração. 49 menos 37 é igual a 12. Então, 12 optaram exclusivamente por pau-brasil, tá certo? E, nesse caso, 85 menos 37 é igual a 48. Então, 48 optaram exclusivamente por ipê, tá certo? Então, para saber o total de frequentadores do parque, basta efetuar a soma entre esses resultados, ou seja, 37 mais 12 mais 48 é igual a 97. Então, a alternativa correta aí seria a letra C, ok? Segunda questão. Tiago é o eletricista responsável por um projeto. Ele precisa que um cabo de eletricidade de 7,20 metros de comprimento seja dividido em 3 partes iguais. Quando fala aí, ó, dividido em 3 partes iguais, vocês já sabem que aí a operação a ser realizada para a resolução dessa questão será a divisão, tá certo? Então, a fim de realizar uma instalação elétrica. Então, após a divisão, o comprimento de cada parte será igual a... Então, vejam que nesse caso será 7,20 dividido por 3. Então, eu expliquei para vocês lá na aula que quando eu tenho uma divisão em que um dos termos, tá certo, é um número decimal, então é necessário igualar a quantidade de casas decimais. Então, nesse caso, o dividendo, tá certo, que é um número decimal. 7,20, que será dividido por 3. Então, nesse caso, eu tenho aqui no dividendo 2 casas decimais, 2 algarismos depois da vírgula, tá certo? Então, aqui no divisor, eu acrescento uma vírgula e acrescento 2 zeros, tá certo? Então, depois que eu acrescento a vírgula e 2 zeros, percebam que agora eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, tanto no dividendo quanto no divisor. Então, eu posso retirar essas vírgulas, ficando o quê? 720 dividido por 300. Então, eu teria que encontrar um número multiplicado por 300 que fosse igual a 720. Ou próximo, esse número é 2, porque 2 vezes 300 é igual a 600.
Então, aqui, efetuando a subtração, para saber quanto falta para 720, então, aqui, 0 menos 0, 0, 2 menos 0, 2, 7 menos 6, 1, ficaria 120. Então, para continuar essa divisão, eu acrescentei um 0 a esse resto, e lá no quociente uma vírgula. Então, ficou 1.200 dividido por 300. O número multiplicado, no caso, por 300, que vier a ser igual a 1.200, tá certo? É 4, porque 4 vezes 300, tá certo? É igual a 1.200, 1.200 menos 1.200, 0. Então, ficaria 2,4. Nesse caso aí, tá certo? Eu acrescentei um 0, porque não irá interferir no resultado, tá certo? 2,40 ou 2,4 é a mesma coisa, são números decimais equivalentes, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra A, 2,40 metros, ok? Ou 2 metros e 40 centímetros, certo? Terceira questão. Pedro e Ana são pesquisadores e trabalham em uma reserva florestal no interior de Pernambuco. Pedro trabalha 5 dias e folga 1, enquanto Ana trabalha 3 dias e folga 1. Se Pedro e Ana estão de folga hoje, quantos dias, no mínimo, se passarão para que eles folguem no mesmo dia novamente? Então, prestem atenção. Pedro, ele folga a cada 6 dias, porque ele trabalha 5 e no 6º dia ele vai folgar. Já a Ana, ela folga a cada 4 dias, porque ela trabalha 3 e no quarto dia ela irá folgar. Então, nesse caso, os dois folgaram, tá certo? Hoje, juntos, e quer saber quando irão folgar novamente juntos. Então, nesse caso, quando eu quero saber, quando algo acontece em um tempo e outro acontece em outro tempo, e eu quero saber quando eles irão acontecer juntos, tá certo? Então, eu efetuo aí o MMC. No caso, será o MMC de 6 e de 4, tá certo? Então, aqui, lembrando que o MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, nesse caso, eu colocaria 6 e 4, passaria o traço aqui, ó, vertical. Vejam que 6 e 4 são números pares, logo será divisível pelo primeiro número primo, que é o número 2. Então, aqui, coloquei o 2, tá certo? Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2, certo? Então, aqui ainda será divisível por 2, porque eu ainda tenho aqui, ó, esse 2. Então, 2 dividido por 2, 1. O 3 não é divisível por 2, repete. Então, 3 e 1. Percebam que quando chegou ao quociente 1, então já encerrou, mas ainda tem esse 3. E o único número maior do que 1, que é divisível por 3, é o próprio 3. 3 dividido por 3, 1. Quando chegamos aos quocientes iguais a 1, sabemos que o processo de divisões encerrou, não é verdade? Então, para saber o MMC de 6 e de 4, basta efetuar aí a multiplicação entre esses fatores primos. Lembrando que números primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, que é o número 1 e o próprio número, tá certo? Então, aqui multiplicando 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 6 e de 4 é igual a 12. Logo, passarão 12 dias para eles folgarem no mesmo dia novamente, tá certo? Quarta questão. Em uma excursão, participam 120 homens e 160 mulheres. Em determinado momento, é preciso dividir os participantes em grupos formados somente por homens ou somente por mulheres, de maneira que os grupos tenham o mesmo número de integrantes. Nesse caso, o número máximo de integrantes em um grupo vejam o que é o número máximo, então é o MDC, tá certo? Então, por isso que eu vi com vocês hoje a divisão, porque vejam que em diversas situações nós utilizamos a divisão. Então, aqui o número máximo, então, é o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, o MDC de quem? De 120 e de 160. Então, fazemos o mesmo procedimento que fizermos com o MMC. Colocamos os números e passamos aqui o traço vertical. Vejam que como esses dois números, eles são números pares, logo eles serão divisíveis por 2. 120 dividido por 2, 60. 160 dividido por 2, 80. Então, esse divisor, ele foi comum a esses dois números. Ele é um divisor comum. Se ele é um divisor comum, então eu destaquei ele. Por que ele é um divisor comum? Porque 120 foi divisível por 2, 160 foi divisível por 2.
tá certo? Então, eu pude dividir os dois ao mesmo tempo. Então, aí eu destaquei. Vejam que 60 e 80 ainda são números pares, logo, ainda serão divisíveis por 2. Então, 60 dividido por 2, 30. 80 dividido por 2, 40. Novamente, eu destaquei porque deu para dividir esses dois números. Ainda são números pares, logo, ainda serão divisíveis por 2. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. Destaquei novamente, tá certo? Porque deu para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, agora vejam que eu tenho 15 e 20. Então, nesse caso, eu ainda tenho um número par. Então, ainda eu continuo com a divisão por 2, porque aqui a ordem tem que ser crescente. E eu só posso mudar para o próximo número primo quando não dá mais para dividir pelo aquele número no qual eu estava dividindo. Então, aqui, ó, o 15 não é divisível por 2, eu repeti. 20 dividido por 2, 10. O 10 ainda é um número par, logo ainda será divisível por 2. Então, 15 não é divisível por 2, eu repeti. 10 dividido por 2, 5, tá certo? Vejam que esses dois aqui eu não destaquei porque ele não foi divisor comum entre esses dois números, tá certo? Então, agora eu tenho 15 e 5. Então, eu vou mudar para o próximo número primo, depois do 2, que é o 3, tá certo? Porque não dá mais para dividir por 2. Então, agora, 15 dividido por 3, 5. O 5 não é divisível por 3, eu repeti. Vejam que o 3 eu não destaquei, porque ele não foi um divisor comum entre esses números. Então, agora eu tenho 5 e 5, o único número primo, tá certo? Que divide 5 e 5 ao mesmo tempo, um número maior do que 1. Nesse caso, é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ele foi um divisor comum, então eu destaquei esse 5. Quando chegamos aos quocientes iguais a 1, nós encerramos, tá certo? Então, para saber quem é o MDC entre 120 e 160, basta efetuar aí a multiplicação entre esses fatores primos destacados. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o número máximo de integrantes em um grupo será 40. Logo, a alternativa correta aí seria a letra E, ok? Quinta questão. Em uma empresa, os setores A e B fazem acordos diferentes relativos à carga horária semanal de trabalho. O setor A trabalha 38,5 horas por semana, enquanto o setor B trabalha 44,25 horas por semana. Então, quantas horas o setor B trabalha a mais por semana do que o setor A? Então, vejam só, nesse problema, ele fala aí quanto a mais, na verdade. Então, esse quanto a mais não significa dizer que será a operação da adição, não. Porque quando ele quer saber quanto a mais, então aí é a diferença entre esses valores. E a diferença, a operação é a subtração. Claro, do maior para o menor. Então, nesse caso, 44,25 menos 38,5. Onde, para efetuar essa divisão, temos que igualar a quantidade de casas decimais. Se aqui, no minuendo, tá certo? Eu tenho duas casas decimais. No subtraindo, eu tinha apenas uma casa decimal. Então, eu tive que acrescentar um zero, igualando aí a quantidade de casas decimais, tá certo? Então, aí seria o quê? 44,25 menos 38,50 será igual a 5,75 horas. 5,75 horas. Aí vocês vão olhar nas alternativas, vejam que as alternativas estão em quê? Em minutos. Então, vocês teriam que transformar horas para minutos. Vocês sabem que a cada uma hora equivale a 60 minutos. Então, para transformar horas para minutos, basta vocês efetuarem a multiplicação dessa unidade que está em horas, tá certo? Efetuarem a multiplicação por 60. Seria o quê? 5,75 vezes 60, que é igual a 345 minutos. Logo, a alternativa correta seria a letra D, tá certo? Então, prestem atenção. Vejam que ao efetuar a subtração, o resultado 5,75 horas não tem entre as alternativas, mas ao observarmos, percebemos que as alternativas estão em minutos. Logo, teríamos que transformar horas para minutos. E para transformar horas para minutos, basta multiplicar, tá certo? Essa unidade de horas por 60 e assim estaremos transformando horas para minutos, ok? Sexta questão. Em um colégio, os alunos irão eleger o diretor, vice-diretor e tesoureiro entre os 20 professores do colégio. De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?
temos aí o princípio multiplicativo que nós estudamos lá em probabilidade. Vejam que para escolher o diretor, eu vou ter 20 opções, não é verdade? Quando eu escolho o diretor, para escolher o vice-diretor, eu não terei mais 20 opções, porque já tem menos, tá certo? Uma opção. Então, para escolher o vice-diretor, eu terei apenas 19. E para escolher o tesoureiro, eu já escolhi o diretor, já escolhi o vice-diretor, então já tenho 2 pessoas a menos. Então, nesse caso, para escolher o tesoureiro, eu teria apenas 18, porque 20 menos 2 é igual a 18. Então, utilizando aqui o princípio multiplicativo, nós faríamos o quê? 20 vezes 19, o resultado vezes 18, que será igual a 6.840 maneiras. Logo, a alternativa correta seria a letra B, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, no meu Instagram, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas até as 5h30, tá bom? Então, agora, tirem fotos dessas atividades e mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Um beijão para todos, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!